Olá pessoal, bom dia. Tudo bem? Vamos lá? Meu nome é Nelson, sou do time, eu estou adiantando um pouco a apresentação, mas hoje eu estou aqui com o Daniel e com a Ana. A gente vai contar um pouco como a gente tocou a migração ali do canal de B2B do Atacadão em 6 meses e tentar dar destaque ali no que foi de decisões de arquitetura e de negócio permitiram que a gente executasse o projeto nesse tempo, tá? Bom dia, Nelson. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Daniel Pina, mais conhecido como Pina. Eu sou formado em Sistema de Informação, pós-graduado em Gerência de Projetos. E eu comecei minha carreira como técnico em informática. Trabalhei com montagem, manutenção, suporte ao usuário. Mas desde o começo da minha carreira, eu já sabia que eu queria trabalhar com desenvolvimento de sistemas. Eu aprendi no curso técnico HTML, CSS, JavaScript, e eu criei minha primeira grande página, um título com H1, com uma tag marquee, fazendo o texto rolar de um canto ao outro, e eu fiquei encantado, fiquei apaixonado. E depois de algum tempo, foi questão de tempo até começar de fato a trabalhar com desenvolvimento. Durante muitos anos trabalhando com desenvolvimento, depois me tornei líder técnico e hoje estou como coordenador de engenharia no Atacadão. É um prazer, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência, o nosso case do Atacadão. E eu queria aproveitar aqui para deixar registrado o meu agradecimento ao time. Nós não fazemos nada sozinhos, Então, se não fosse esse time maravilhoso, engajado, comprometido, focado com o nosso objetivo do Atacadão, a gente não estaria hoje aqui compartilhando esse case. Então, muito obrigado, time. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Ana Paula, eu estou diretora de tecnologia no Grupo Carrefour Brasil. Eu estive no Atacadão no ano passado como diretora de produtos, ajudando na implantação do e-commerce numa jornada simples, como a empresa se prega a ser. Eu sou formada em ciência da computação, minha cadeira original é de tecnologia. Já fiz alguns projetos ao longo da vida, já trabalhei em consultoria, já trabalhei no varejo. E o ano passado a gente recebeu o desafio de levar uma perna digital proprietária para o Atacadão. E foi um desafio bastante bacana. A gente vai contar um pouco para vocês do que motivou e os principais desafios que a gente teve. Eu acho que o primeiro desafio que a gente tem aqui é falar um pouco mais alto, porque a galera aqui está muito barulho, então vamos falar um pouco mais alto. Perfeito. Não sei se todo mundo conhece, mas acho que a Ana pode contar para a gente e explicar um pouco quem é o Atacadão, qual o tamanho do Atacadão. Sim. Bom, pessoal, o Atacadão é uma empresa que foi comprada pelo Grupo Carrefour há 17, 18 anos, mais ou menos. Ele tem 60 anos de existência, é uma empresa extremamente tradicional, com uma cultura de pessoas muito forte. E eu até chegar lá, eu não tinha dimensão do que é o Atacadão. Eles têm 400 lojas, 400 unidades espalhadas no Brasil todo. Uma parte da operação, ela se dá no atendimento do público B2B, dedicado ao B2B. São CDs que atendem pedidos diretos. E a outra parte, que são as 360 e poucas lojas, é o que a gente vê nas ruas, É uma loja com característica de atacado e que hoje em dia está muito forte no atacarejo. Em termos de volume de venda, eles faturaram em 22 75 bi, em 23 mais de 80. Então, é uma empresa que tem uma representatividade bastante grande para o faturamento geral do Grupo Carrefour e que, no começo de 23, começou essa empreitada de digitalização da empresa. Tá? Tem vários projetos rolando lá e eu vim contar um pouco para vocês sobre. Sobre os motivadores do projeto, O Atacadão ele está presente no e-commerce há mais ou menos 3, 4 anos. Eles tinham um parceiro de negócio
que trabalhava no formato marketplace e toda a operação de e-commerce acontecia neste parceiro. Então, o Atacadão, no fim do dia, ele recebia a última linha do Excel consolidada com o resultado do negócio naquele período. E aí, esse modelo trazia alguns blocos para a empresa em termos de crescimento, em termos de implementar coisas simples de um e-commerce hoje em dia. Então, o primeiro motivador foi ter mais flexibilidade para conseguir implementar funcionalidades básicas de e-commerce, mecânica de promoções, um last mile bacana. Então, acho que o primeiro da lista, com certeza, é flexibilidade de ter um produto mais pronto para a implementação. E o segundo é sobre a gente conseguir personalizar uma jornada de 1P para o público dedicado do Atacadão, que é um mix entre o B2B e o B2C, né? Então, eles nasceram numa plataforma de marketplace. Então, no marketplace, o Atacadão, ainda assim, sendo Atacadão, ele é só mais um. E, na implementação do projeto, a gente conseguiu desenhar uma jornada que olhasse tanto para as necessidades do B2B quanto para as necessidades do B2C. Isso, para a empresa, foi bastante relevante, porque o business deixou de se misturar com outros negócios. Então, hoje nós temos lojas apenas de Atacadão. Tá? E o terceiro, que não é menos importante, é a eficiência em custo que todo varejo busca hoje. Então, acho que, em linhas gerais, a gente buscou uma forma de acoplar produtos de software dentro do ecossistema do Atacadão com mais autonomia. Acho que os grandes motivadores são esses. Bacana. Sobre os principais desafios, né? Acho que o primeiro desafio, não necessariamente nessa ordem, é a gente conseguir formar um time híbrido. A gente estava diante de uma empresa com uma tecnologia bastante já estabelecida para o offline, um time de tecnologia que cuidava de toda a operação física, e a gente precisava iniciar um time digital. Então, a gente juntou uma parte do time do Carrefour, uma parte do time do Atacadão, que precisava correr toda a esteira de pedidos, e uma parte do time que são os parceiros, que alguns estão com a gente até hoje. Acho que esse é o principal desafio, é a gente fazer gestão eficiente de um time híbrido. O Carrefour tem uma cultura de ter bastante parceiro de desenvolvimento. A gente trouxe essas pessoas, as melhores pessoas, aliás, obrigada, time, para quem está aqui, as melhores pessoas para a gente conseguir fazer no tempo que a gente fez. O Pina capitaneando uma galera nova que vinha chegando, e a gente sabe que esse é o desafio absurdo para quem está trabalhando com produto de software. Toda hora chega alguém novo, toda hora tendo que fazer um onboarding, toda hora tendo que pôr as pessoas na mesma página. O primeiro da lista aqui, que não necessariamente nessa ordem, é a gente conseguir priorizar o que para a gente seria o MVP. E desde o início o negócio estava muito ciente de que sim, precisaria ser um MVP por conta do nosso tempo de implementação. E porque a gente tinha um desafio também de levar uma operação de e-commerce para dentro da empresa. Então, quando a gente implanta o e-commerce, o pedido que chega, ele chega para o financeiro conciliar a operação, ele chega para a logística conseguir entregar o pedido na granularidade de um B2C. Então, a gente tinha que preparar um back-office para que ele não recebesse muita informação ao mesmo tempo, né? Acho que o primeiro desafio é esse: o que colocar no backlog de um MVP que faz sentido para a gente vender, né? A gente precisava vender e entregar. Não necessariamente com um tracking mais completo, não necessariamente com uma gama muito grande de meios de pagamento. Então, acho que a gente trabalhou bastante. O Nelson muitas vezes segurou nossa onda: olha, vamos assim, vamos assado, isso dá, isso não dá, melhor assim, melhor assado. Mas achei que a gente fez boas escolhas nessa simplificação e que, as escolhas
fizeram com que a gente conseguisse entregar no tempo que foi entregue. Um outro ponto importante, né? O Atacadão, sendo uma empresa tradicional, a gente precisava acelerar um pouco o conhecimento digital nos parceiros digitais. Então, algumas vezes a gente precisou explicar como um gateway funciona, qual é o papel do gateway dentro do e-commerce, o que uma Clear Sale faz. Precisamos voltar alguns passos. Para quem aqui nunca precisou fazer isso, achei que foi uma experiência riquíssima. Você olhar para as pessoas que cuidam de um offline hoje, que são as lojas físicas, e explicar o que esses novos parceiros fazem, qual é a modalidade de cobrança que eles trabalham. Isso para eles era tudo muito novo, tá? E, no fim do dia, preparar o back-office para receber tudo isso, tá? Preparar... não foram uma, não foram duas, não foram 3 reuniões, a gente fez inúmeras para conseguir explicar como um gateway funciona, como é que a gente... As perguntas que vinham eram muito engraçadas, né? Hoje a gente olha... Mas como é que a gente sabe que o cliente pagou? Como é que sabe? Por quê? Porque 2, 3 dias depois vem a conciliação do adquirente. A gente não recebe o número da conciliação no D0. A gente recebe em D+1, em D+2. Mas e o estorno? O Atacadão é uma empresa que trabalha com bastante recorrência, com ruptura. Faz parte do modelo deles. Não tem, corta do pedido e gera uma ruptura e gera um estorno. Mas e o estorno? Depois de quanto tempo eu vou fazer o estorno para o cliente? Então, são dúvidas que eu me deparei com essas dúvidas pela primeira vez. Tudo tem uma, né? Primeira vez. Mas eu acho que foram muito importantes para a gente, lá no começo, conseguir sentir o que era a cultura, o que era a empresa e o que a gente precisava treinar ali naquele time de back-office. Tá? Então, acho que é um bom resumo. É uma empresa extremamente tradicional que dá passos bastante cautelosos na digitalização, porque eles não podem não querem gerar um grande boom digital dentro da empresa. Eles querem e eles prezam por essa essência de tradição, né? Então, a digitalização no Atacadão foi, ao longo de 23, foi conquistada, vamos dizer assim. Bom, vamos começar a falar aqui sobre arquitetura, Nelson. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o time, sobre a stack utilizada. Então, nosso time era um time bem padrão de mercado, era um time composto, né, por um PM, 2 desenvolvedores de front-end, 3 desenvolvedores de back e um QA. E aí uma decisão que nós tomamos, né, ao formar esse time, para acelerar, para trazer tração, foi compor esse time com pessoas de dentro da companhia, né? Mesmo que tivesse que trazer de um outro projeto, mas trazer essas pessoas que já estavam dentro da companhia. Assim você já resolve todas as questões de acesso, você já resolve questões de comunicação, a pessoa já sabe qual área procurar, quem resolve o quê, né? Ela já conhece o padrão de desenvolvimento da empresa, então você diminui muito a curva de aprendizado do time em relação ao projeto. Eles podem focar só na regra de negócio, no funcionamento, nos fluxos. Isso acelerou bastante. E aí, falando agora um pouquinho sobre a stack utilizada, no time de front, nós criamos uma aplicação utilizando Next.js. Essa aplicação, ela se utilizava dos componentes da React, da Vtex, os componentes de UI, né, componentes ali já de e-commerce, o SDK, para nos auxiliar na gestão de estado da aplicação, gerenciar melhor os dados da aplicação, e também a API, o componente de API, né, a biblioteca de API, para nos auxiliar na parte de consulta de GraphQL. Isso auxiliou bastante, ajudou muito a gente a seguir com o desenvolvimento do projeto. Uma outra decisão que também nós tomamos com esse front-end foi iniciar ele através de um fork. Nós pegamos um fork do projeto do Carrefour. Então, o Carrefour ele já atuava
né, com o front-end da Vetex, ele já atuava com a Fast Store. Então, nós fizemos um fork a partir desse projeto e começamos, não de um zero, mas começamos de uma base de código, né? Um time enxuto com 2 desenvolvedores de front-end, então isso acelerou bastante, isso também trouxe bastante tração. Então, são decisões mais de gestão, né, sobre a formação do time, sobre como começar esse projeto de front, que nos auxiliou. Olhando para o back, nosso back ele é composto ali de um conjunto de 5, 6 aplicações. A grande maioria dessas aplicações elas estão escritas em .NET com C#, e temos também algumas aplicações que se utilizam do Java. E aí temos o Java com o Spring Boot. Bom, e aí agora, vou entrar no detalhe aqui da arquitetura. Essa arquitetura, ela é uma arquitetura baseada ali, uma arquitetura orientada a eventos, que faz uso de pub/subs, né, e aí alguns serviços ali e aplicações auxiliares. Olhando para esse desenho, sei que está pequeno aí, não dá para ver legal, eu vou dar uma passada geral para quando eu for detalhando aqui o fluxo, vocês entenderem o que é cada caixinha que está aí. Então, lá no topo, a gente tem ali uma caixa laranja, grande. Então, sempre que eu falar RP, vocês vão identificar aquela caixa grande ali. Aquele ali é o nosso mundo do RP. Um pouco mais acima, tem uma caixinha branca, é o nosso TMS, é o nosso WMS, é o responsável por cuidar lá da logística, do transporte. Um pouquinho ao lado ali tem a integração com o fluxo de pagamento. E depois tem uma série de caixinhas laranja, amarela. Essas caixinhas laranjas e amarelas, elas são os nossos serviços. São serviços e algumas aplicações auxiliares. Essas caixinhas brancas são os nossos pub/subs, são os nossos tópicos. Então tem um monte de caixinha branca aí, são um monte de tópicos. E algumas caixinhas brancas são os nossos cloud storage. Sempre que a gente publica algo num tópico, automaticamente a gente grava aquele payload, a gente grava aquela informação dentro de um cloud storage. Isso serve para a gente fazer uma auditoria. Aquela mensagem já foi lida daquele tópico, então qual que foi o payload colocado, quais eram os dados daquele payload. A gente consegue consultar, fazer uma auditoria em cima dessas caixinhas aí de cloud storage. Então, começando pelos nossos serviços auxiliares, bem no canto esquerdo, direito de vocês, nós temos uma caixinha ali que é o motor de migração de clientes. Então, como o próprio nome já diz, né, já sugere, ele foi o responsável por migrar a nossa base de cliente do e-commerce antigo para o e-commerce novo. É uma aplicação em Java com Spring Boot e foi uma migração bem simples. Ele leu lá a nossa base de clientes, fazendo uso das APIs da Vetex, do Master Data, entidade de cliente, entidade de endereço. Ele usou essas APIs para cadastrar os clientes em seus respectivos endereços. Então, uma aplicação bem simples ali, conectado direto na Vetex, nas APIs da Vetex. Um pouco abaixo, né, a caixinha de baixo, é o nosso serviço de flyer. Nós temos informações, nosso usuário, né, ele entra no nosso site, ele é regionalizado, e aí a gente precisa exibir informações daquela loja para esse usuário. Então, são informações como o horário de funcionamento da loja, os dias de abertura daquela loja, o telefone e o folheto, né? O folheto é algo importante para o nosso cliente, ele quer acessar, ele quer ver esse folheto, isso varia de loja para loja. Então, aquela caixinha ali é um serviço que presta essa informação, ela é consumida diretamente pelo nosso front. Ô Pina, deixa eu fazer um comentário aqui sobre o folheto, né? A gente, quando pensa em e-commerce, a gente pensa primeiro na jornada do carrinho. E o flyer do Atacadão foi uma surpresa para a gente, que o cliente Atacadão, ele quer o folheto, ele olha o folheto para ter preço, se o folheto não está disponível, não está atualizado, ele não consegue baixar, ele liga no saque, ele quer o folheto. Então, eu diria que o flyer aqui foi uma das features mais importantes para a gente, por conta do modelo de negócio da empresa. Acho que, se eu não me engano, 20% a 30% do fluxo de entrada, a porta de entrada no site é a partir do folheto de preços. Legal.
Seguindo aqui dos nossos serviços, temos ali um job responsável pelo importe do catálogo. É a caixinha que está logo embaixo do nosso RP, a primeira caixinha embaixo do nosso RP. Então, teve uma carga inicial de todo o nosso catálogo. Então, estou falando de entidade de categoria, de marca, produto, SKU, imagens, descrições. Então, ele foi o responsável por fazer esse importe inicial e aí depois é um job que roda diariamente de forma incremental. Então, todo dia ele roda e vai atualizando o delta de informação de catálogo. Seguindo um pouquinho à direita, né, a próxima caixinha à direita ali, nós temos o nosso serviço de preço e estoque. Ele é responsável por atualizar preço e estoque. Então, ele é sensibilizado através de um tópico. Nosso RP é quem nos dá essa informação de atualização de preço e estoque. Ele recebe essa informação, ele entende quais são as lojas que tiveram atualização de preço e estoque, consulta essas informações através de uma integração de API e vai diretamente na Vetex e faz essa atualização de preço e estoque. Então, essa arquitetura, né, orientada a eventos com uso de PubSub, no começo, ela pode ser um pouquinho mais custosa para você implementar ela, todas essas filas, todos esses tópicos, mas depois a gente acaba ganhando tração no desenvolvimento do sistema. Você tem facilidade para se integrar ao nosso sistema. Você tem ali as filas, basta você se integrar. Você tem um tópico com a mensagem que você precisa, todo o payload está ali, o seu serviço adicional basta se integrar e trabalhar com a informação que tem ali. Também permite que você desenvolva os serviços, depois de implantada a arquitetura inicial, você consegue desenvolver os serviços em paralelo. Então, você vai tocando o serviço de preço e estoque, você toca o serviço de OMS, que a gente já vai falar já. Você pode tocar o serviço do Pick and Pack, que é a parte de separação, de coleta. Então, isso tudo permitiu a gente também acelerar o nosso desenvolvimento. Um case uma situação real que aconteceu foi depois de implantada essa arquitetura inicial orientada a eventos, com todos os eventos relacionados a pagamento sendo gerado, sendo publicado, isso facilitou a integração do time de financeiro. O time de financeiro queria começar a trabalhar com conciliação financeira e a gente já tinha toda essa estrutura pronta. Já tinha as filas dos tópicos, já tinha as mensagens sendo publicadas de confirmação de pagamento. Bastou que ele se conectasse naquele tópico, consumisse aquela informação e fizesse o trabalho dele, toda a parte de conciliação. Então, isso também ajudou a gente a acelerar, né, as nossas integrações. E no coração ali, no meio, nós temos ali o serviço de OMS, aquele bem no meio ali, cheio de setinha, cheio de entradas e saídas, ele é o nosso OMS. Esse OMS está conectado na Vetex, então ele está conectado no feed da Vetex. A cada atualização do status desse pedido lá na Vetex, ele vai gerando eventos dentro do ecossistema. Então ele vai gerando ali, eu tenho um pedido criado com pagamento pendente de aprovação, depois eu tenho um pagamento aprovado, requisições de cancelamento, cancelamentos confirmados, e assim vai, dos diversos outros eventos que acontecem dentro desse ecossistema. Tomando como exemplo, né, para ficar mais prático, quando eu tenho um pedido que ele tem o pagamento confirmado, eu gero um evento de pedido pronto para coleta. Então, o meu serviço de Pick and Pack, ele consome essa informação que o pedido já está pronto, ele faz toda a separação, toda a coleta e depois ele informa, o pedido já foi separado. Aí nosso RP lê esse Picking Finish, que já foi finalizado o Picking, e começa o processo de transportadora, de logística para levar esse pedido até o cliente. Então, essa arquitetura, de uma forma geral, né, facilita a gente se integrar, a gente consumir as informações e acelerar o desenvolvimento de integrações futuras. Foi bem simples a gente aplicar, desenvolver e seguir com o projeto. Ficou bonito esse negócio, hein? Obrigado. Acho que olhando assim, e isso foi uma discussão em tempo de projeto, né? Que não parece fazer muito sentido. A gente fala, não, a gente quer simplificar as coisas, a gente olha para esse desenho. Então, assim, no primeiro momento, parece que simplificar as coisas vamos integrar diretamente o RP com a Vetex, né, de uma maneira mais simples. Tem várias maneiras de fazer isso. E a gente discutiu sobre, né, por que ter mais uma camada, de ter essa camada com os PubSubs e, obviamente, durante o projeto, a gente pode chamar assim que o esforço se pagou, né?
a gente entendeu por que foi construído dessa maneira e os benefícios que isso traz, enfim, essa camada mais robusta que a gente tem, inclusive para plugar não só novos serviços, mas inclusive novos parceiros, enfim, atender melhor ali a estrutura do Atacadão. Então, foi uma boa decisão, foi um bom trade-off. A gente cortou algumas coisas para que isso pudesse caber. Acho que outra orientação que tinha era desonerar o máximo possível do front, né? Então, a gente tentou tirar qualquer tipo de responsabilidade do front. Então, a maioria da complexidade está no back, como a gente pode ver. Então, a gente não escapou totalmente, porque a gente tem regras de negócio e, de alguma maneira, a gente teve que fazer algumas customizações também. Tá? Mas foi bacana. Desenho bacana. Deixa eu passar aqui. Aí, falando um pouco de arquitetura Vitex, a orientação também durante o projeto era tentar usar a arquitetura mais regular possível, e foi o que a gente fez. A gente usou basicamente uma conta principal com contas franquias, que a gente chama não produto Vitex, como se fosse uma sub-account, mas contas franquias para as unidades, né, para os CDs e para as lojas. Então, basicamente, a gente tem essa separação lógica na arquitetura. E a integração, basicamente, então a gente tem ali a divisão, né, de lojas e atacados. Basicamente, a diferenciação que foi feita foi usando política comercial da Vitex por uma questão de separação de jornada. Então, é a mesma plataforma, é uma conta única que atende a jornada tanto do PJ como do PF, ou seja, do B2B quanto do B2C ali, em termos de conceito, mas está tudo centralizado numa conta só. E aí isso simplifica, porque eu tenho um catálogo, eu não tenho duas contas, é uma integração, é uma rotina de integração de preço, enfim, toda a gestão disso acaba ficando mais simplificada, né? Aqui são definições que ocorreram em tempo de projeto, que também ajudaram um pouco a fazer, né, a tornar isso mais simples. Então, eu comentei já da estrutura de contas, parte de estoque e preço, o Atacadão, a parte de estoque, ele já tem um algoritmo, a responsabilidade sobre integrar ou não o produto é do RP. Então, basicamente, o RP decide se o produto vai ser integrado, mas a gente não controla a posição de estoque, ele é integrado como estoque infinito. Então, é um conceito de ligado ou desligado ao produto. Precificação, a precificação também flat, então, basicamente, ele é definido por loja. Eu não tenho clusterizações, a gente simplificou isso para o início. Parte de impostos e taxas, impostos já estão inclusos no valor, ou seja, no preço que é integrado. E existe uma taxa no site que a gente utiliza o próprio motor da Vitex para controlar. É uma taxa flat ali de serviço, basicamente. E a gente partiu para um login nativo. A gente abriu mão de um login que era um login alpha de início de projeto. Partiu com o login nativo Vitex para possivelmente evoluir no futuro. Então, são esse combinado de coisas, ou seja, cada coisa que a gente vai simplificando, depois acaba abrindo espaço para construir aquilo que é essencial, de fato, para o tempo de projeto, né? Beleza? E aí, como eu comentei, não dá para escapar sempre de customizações, mesmo que a gente queira simplificar, porque a gente tem regras de negócio. Deixa eu passar aqui. O Atacadão para o front parece uma coisa simples, mas basicamente o Atacadão tem duas modalidades ali de atendimento, uma de autosserviço, onde a alavanca, digamos, ali de compra é baseada em preço, né? Ou seja, colocar mais produtos para ter acesso a um preço menor, essa dinâmica do atacarejo ali. E tem uma outra dinâmica que tem mais a ver com a jornada de PJ, que é a questão de separação. Então, o CD, na prática, não consegue manipular produtos fracionados. A gente teve que, na prática, criar o conceito ali de caixas, os multiplicadores, e o front, na prática, precisava receber essas informações customizadas de esse produto para essa loja. Aí tinha essa complexidade, né? O mesmo produto para lojas diferentes, ele podia ser manipulado de maneiras diferentes. Então, de repente, o clássico exemplo do Todinho, por exemplo, pode ser manipulado em pacotes de 9 ou de 27, dependendo da loja, né? A gente está um pouco em cima do tempo, mas para essa customização especificamente, também é um desenho que parece complicado, mas é um desenho que simplificou a nossa vida. A gente construiu um app de Vitex.io, basicamente, um app de back-end, que recebe as requisições ali em tempo de execução, e ele vai buscar as informações
necessárias para poder renderizar aquilo na tela, informações de caixa e os patamares de preço, basicamente, né? Só que ele centraliza isso e cacheia. A gente tem 3 níveis de cache na aplicação, na borda, um nível ali no VBase e um nível no Master Data. Ele persiste tudo isso e faz a entrega. Então, a gente basicamente está um pouco... Acho que os benefícios aqui, a gente usou uma Fast Store que o Carrefour já usa, foi uma alavanca para a gente. Ter acesso ao hub de aplicativos da VTEX. A gente sabe que a VTEX tem uma série de conectores prontos com parceiros da plataforma. A própria digitalização, a inicialização da digitalização da empresa e a produtização do e-commerce de fato e poder crescer esse e-commerce em forma de produto. Maravilha. O futuro tem bastante coisa para fazer, viu? Tem promoções para implementar, tem retirada em loja que está saindo do forno, tem o próprio tracking que hoje ele não está completo e um backlog que só o DPM sabe o desafio que ele tem para implementar. Boa. É isso, pessoal. Maravilha. Obrigado, pessoal, pelo tempo. E é isso. Obrigado, Pina. Obrigado, pessoal. Ana.